Boa noite a todos os nossos irmãos de Ideal Espírita do Centro Família Espiritual Eurípides Barçanufo. É uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez na nossa segunda-feira de palestras. Hoje, então, teremos o estudo do Livro dos Espíritos e logo às 19h30, com a Vitória Mortari, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar a nossa noite de hoje, vamos fazer a nossa prece, colocar a nossa água para entrarmos em contato com a espiritualidade maior e assim recebermos deles a vibração boa, o remédio, tudo aquilo que a gente precisa para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Jesus, amigo mestre, reunidos em teu nome para o estudo, para a divulgação da sua doutrina, para o conhecimento das ações espirituais e do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos mais uma vez aqui. Que a equipe espiritual de Maria de Nazaré, juntamente com Eurípides Barçanufo, esteja conosco, nos intuindo, nos amparando e também amparando a todos aqueles que estão a nós conectados. Somos gratos, Jesus, pelo teu amor e a tua proteção para conosco. Assim seja. Bem, meus irmãos, então, nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Então, hoje nós estamos na questão 97 e 98, que logo eu vou ter que colocar o meu óculos, né? A gente fica, como é que fala? Protelando. Mas daqui a pouco eu vou ter que usar o óculos aqui, porque eu já não estou enxergando muito bem. Então, vamos lá. Questão 97. Nós estamos no item diferentes ordens de espíritos. Vocês podem acompanhar os estudos do Livro dos Espíritos na nossa página Centro Família Espiritual Eurípides Barçanufo, assim como no Facebook, no YouTube, né, onde também é o mesmo nome. Assim, vocês podem entender as outras questões anteriores e estar acompanhando conosco todas as segundas-feiras. Questão 97. Existe um número determinado de ordens ou de grau de perfeição entre os espíritos? Então, Kardec, ele faz essa pergunta aos espíritos, se existe um número, uma ordem, né, com relação ao grau de perfeição dos espíritos. Ele está perguntando dos espíritos, né? Então, são os espíritos, nós, depois que nós saímos dessa terra. O nosso grau de evolução, existe uma ordem, uma escala, né? E os espíritos respondem. O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada com uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reduzir-se a três principais. Podem-se colocar, em primeiro lugar, os espíritos continuam respondendo, aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros, os da segunda ordem, alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os de última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões lhes retardam o progresso. Então, meus irmãos, dificilmente, né, nós podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos encarnados também e até os desencarnados. Os encarnados que somos nós, que ainda estamos aqui nesse corpo, né, na matéria, e os desencarnados somos nós depois que morremos. As linhas divisórias escapam à nossa análise, né? Entretanto, nós podemos fazer como faz aqui na Terra, sobre as classes, dividindo-se alta, média e baixa, sendo que para todas elas a escala é infinita. Assim, como o Espiritismo
preocupou-se em lembrar das escalas dos espíritos. Também outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões da maneira que acharam mais assim conveniente, vamos dizer assim. Mas no fundo nada muda as leis naturais da vida, nada muda. Não adianta nós colocarmos aí uma escala para espírito mais evoluído, menos evoluído, mas nada muda a lei natural da vida. Para compreendermos melhor o que é um espírito ou o que somos, é bom que nós nos conscientizemos disso, meus irmãos. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais no que concerne à evolução. Não somos iguais. Sempre existe diferença, algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Então somos diferentes, eu sou diferente das minhas filhas, elas são diferentes de mim, você é diferente do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do seu chefe. Somos diferentes, por mais que tenhamos a mesma sintonia espiritual. O que consideramos, vamos dizer assim, espíritos perfeitos são em relação aos homens e não diante de Deus, porque às vezes a gente pega e admira um homem, tem uma admiração por um ídolo e acha ele perfeito e ele é perfeito para nós, mas diante de Deus ele não é. A perfeição universal, a pureza total, somente possuem todas as atribuições, assim, Jesus e Deus, né? Portanto, não temos meio, sim, para elaborar uma escala perfeita dos espíritos, né? E nem Deus fez isso. Ele criou as leis e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas aí nesse nosso grande universo. Jesus, ele fala no Evangelho que mesmo os escolhidos serão enganados. Então dá para a gente perceber o quanto ainda somos inferiores, porque às vezes somos escolhidos para determinada tarefa, porém temos muita ligação com as trevas, pelo passado, ainda próximo ao nosso presente. Aquele passado, aquela reencarnaçãozinha passada, ou até mesmo aquela história passada, ou momentos passados, né? Somos próximos das trevas ainda presentes em nós. E é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos, vamos repetir, inferiores, mas enganados pela nossa própria inferioridade, que vibra no nosso caminho, que está presente em nós. Porque a superioridade, ela é bem demorada e constitui assim uma conquista espiritual. E ela é o resultado do esforço individual, passo a passo. Jesus, ele nos ofertou todos os caminhos, mostrando a verdade, a vida, facilitando as nossas escolhas, mas o trabalho é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir aqui o burel da carne, ainda estaremos bem longe da perfeição espiritual. Devemos nos preocupar pouco com a escala a que pertencemos, como espírito. Nós devemos, assim, nem dar muita atenção. Será que eu pertenço à escala de espírito inferior? Provavelmente eu sim. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Mas dá uma atenção à nossa autoeducação, que em todos os sentidos, ela faz parte aí da nossa moral, né? É preciso que nós entendamos que a moral, ela vem sempre em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Se não tivermos estruturas para viver os preceitos do Evangelho, né, que é bem difícil, como Jesus sempre nos apresentou, mas procurarmos aprender todos os dias. Ninguém aqui pede para que nós sejamos tão perfeitos quanto Jesus ou quanto muitos que nós mesmos admiramos, mas que nós procuremos tentar praticar e entender os seus ensinamentos. No nosso mundo físico,
há divisões das classes, e essas classes são determinadas aí, lógico, pelo poder aquisitivo. E mesmo assim, dificilmente se pode determinar qual classe pertence a certas pessoas. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre nós escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos e anunciamos com todo vigor algum dever, que não passa mesmo de dever de cada alma. Então, alguma coisa que a gente faz assim que, por exemplo, eu vou dar um lanche na rua, já vou anunciar para todo mundo. Ótimo, bom anunciar. Sem que se anuncie com vaidade, mas que se anuncie como um exemplo para os outros seguirem. Aí sim, mas é uma obrigação que se anuncie como um exemplo para as pessoas seguirem, não como se vangloriando que estou fazendo algo, não, eu estou fazendo a minha obrigação. Deixemos quem quiser julgar qual classe pertence para os outros. Vamos deixar essa questão de classes menos importante para quem quiser. Isso não deve nos interessar. O que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte e trabalhar dentro do nosso mundo íntimo para saber que o céu está em nós. Basta nós encontrarmos este céu maravilhoso existente dentro de nós. Vamos para a próxima questão. Questão 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão sempre o poder de praticá-lo? Então, os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim, do que aqueles que são os imperfeitos. Se eles têm Kardec pergunta aos espíritos se eles têm sempre o desejo de praticar o bem. E os espíritos respondem: eles dispõem desse poder, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Então, os espíritos a que chamamos bons pertencem a uma variedade de categorias, mas na escala geral está na média em se falando aí das três que nos fala o livro dos Espíritos. Então, os que habitam a média ocupam uma extensão assim imensurável. Entretanto, todos eles têm tendência para o bem e esforçam-se para melhorar, né? E é dentro desse esforço contínuo que eles melhoram e vão alcançando passo a passo sua libertação, posição onde se encontram os espíritos puros. Então, esses espíritos que podem ser nós um dia, né, espíritos melhores ainda, com o trabalho do dia a dia, com o nosso esforço diário, nós vamos amenizando aí o nosso estágio de evolução e alcançando um estágio melhor. E isso vai gerando a nossa libertação, até que nós nos tornemos espíritos puros. Então, é uma luta diária, uma luta contínua. Considerando, sim, ainda mais a vida infinita na imortalidade da alma, nós devemos dizer que o espírito leva um tempo incontável na cronologia dos homens para chegar à perfeição. Os espíritos bons, mesmo cheios de boa vontade, ainda têm que sofrer determinadas provas. Então, a gente entende aí que nessa categoria mesmo os espíritos bons ou de boa vontade ainda sofrem provas, o que muitas pessoas não conseguem compreender o porquê que uma pessoa boa passa por provas, mas é o passado ainda ligado ao presente, por fardos que não foram descarregados, mas que serão. Fardos ainda que não foram descarregados, mas que serão. É a resposta para as perguntas de muitos que questionam por que tão bom e sofrem. Mas e o passado? Graças a Deus hoje é bom, né? Não é como com isso que se deve o espírito passando por essas provas difíceis, mesmo ele sendo bom, que deve esmorecer. Ainda mais quem já se encontra na escala dos bons, porque sim, já encontrou um meio do caminho, vamos dizer assim, né? E isso já constitui uma grande vantagem. Se a gente já está no meio do caminho, já tem
um espírito bom dentro de nós. O que que é um espírito bom? É aquele que não quer mais matar, não quer mais roubar, não quer mais ferir. Então, é um espírito que está caminhando muito para o bem, né? O tempo é maior e é gasto na inferioridade. Ou seja, nós gastamos muito do nosso tempo na inferioridade. Pode ver, a maioria das pessoas não oram muito, a maioria das pessoas não fazem caridade. Mas quando começamos a despertar, os meios a que a natureza recorre fazer acelerar as nossas condições para alcançar e compreender as leis de Deus e respeitá-la para o nosso próprio bem. A própria natureza nossa vai fazendo com que a gente caminhe para o bem, para o despertamento. A alma, para conquistar a perfeição, há de conhecer todas as coisas referentes ao amor, à sabedoria, dominar todas as emoções, onde elas surgirem, e como prêmio receberá tranquilidade de consciência em todos os aspectos. O espírito, na pureza em que nós falamos, não tem mais nada que aprender na Terra, em sua estrutura espiritual. Atrofia-se a razão para florescer em seu lugar a intuição. Não precisa raciocinar para conhecer, porque já conhece. Isso não é maravilhoso? A Terra está cheia de espíritos de terceira ordem, bastante da segunda. Porém, os da primeira ordem vêm por misericórdia, com bênção de Deus, como boa vontade para fortalecer cada um que precisa despertar para o bem. Então, vamos deixar essa questão de ordem espiritual, categoria de evolução. Eu estou na categoria dos bons, eu estou na categoria do inferior, eu estou na categoria do superior. Vamos deixar isso de lado e compreender que nós estamos aqui na Terra, somos todos iguais, todos irmãos, mas nós precisamos nos abastecer do bem que Jesus deixou para nós, para que assim também a Terra se abasteça do bem. E esse abastecimento fará com que todos nós, segurando uns nas mãos dos outros, passamos então a propiciar a evolução nossa e do nosso próprio planeta. Muito obrigada, meus irmãos, por mais esse momento tão especial de estudo do Livro dos Espíritos, e nós nos veremos na próxima segunda-feira, às 19 horas.